A graça e paz, queridos, tudo bem? Amém? Quem veio todos os dias até agora aí? Olha, muita gente, viu? Eu também levantei a mão porque eu vim, não pedi nenhum, viu? Mas, queridos, eu sei que tem sido bênção esses dias, palavras abençoadas, né? Palavras edificantes, palavras que se a gente colocar em prática, as coisas vão mudar, né? Uma frase aí que, se você não muda, nada muda. E é uma verdade, né? Se a gente não mudar, queridos, não é a passagem do ano 2024 para 2025, 2023 para 2024, que vai transformar a nossa vida. A melhor virada que pode acontecer na nossa vida, na minha e na sua, é uma virada aqui dentro, aqui ó, por dentro, no interior. Essa virada que faz a diferença, né? E eu dou graças a Deus, queridos, por essa igreja que eu faço parte, que você faz parte. E eu fiquei muito feliz de ver aqui, né, o Henrique, eu não sei se ele está hoje aqui, e ontem foi o Patrick. Queridos, como é bom a gente ver uma igreja de formação de líderes. E você está numa delas. Eu sei que na cidade tem outras, mas a El Shaddai é uma igreja que tem o DNA de liderança. E sem querer encher o saco de vocês, mas fala aí para o seu vizinho aí, você é um líder em potencial. Porque você é um líder em potencial, queridos. E nós louvamos a Deus. Eu tenho certeza que talvez no próximo ano você vai ter oportunidade de estar aqui, ministrando a palavra de Deus. Óbvio, querido, que liderança não é só pregar. Liderança é criar maturidade nas pessoas, para que elas se tornem adultos espirituais. Homens e mulheres crescidas, maduras espiritualmente. Pregar é uma consequência. Aliás, queridos, nós vamos falar hoje na ministração um pouquinho, mas o mais importante é você viver do que você falar. Óbvio que falar tem a sua importância, mas o viver pesa, queridos, em nome de Jesus. Então eu profetizo na sua vida uma virada de entendimento, uma virada de identidade, uma virada de vida no seu interior para esse ano de 2025. E eu não sei quem prestou atenção, queridos, vocês prestaram atenção ali na foto do marketing ali, de 2025, o que tem ali? Uma árvore, né? Duas árvores, né? Duas. Uma que está mais ou menos, né? Caidinha, sem folha, e a outra o quê? Frondosa. Sabe, queridos, a transformação que Deus quer para nossas vidas, pelo menos eu creio nisso nesse ano, não é uma transformação que vai transformar só a sua vida. É uma transformação que vai transformar o seu redor, o seu social, o seu entorno, as pessoas que estão ao teu lado, o teu bairro, a tua casa, a tua empresa. Essa é a transformação que Deus quer. Por isso, queridos, uma árvore seca, uma árvore sem folha, não dá para se abrigar. Uma árvore sem folha, uma árvore que não gera fruto, os passarinhos não têm alimento para vir comer. Mas uma árvore que frutifica, uma árvore que tem folhas, como o pastor Ari falou aqui no Salmo 1, né? Uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Essa é uma árvore que abençoa outras pessoas, outras vidas. Não é uma árvore estéril. Então, se você acredita nisso, queridos, guarde no seu coração. Deus tem o melhor dele para a sua vida em 2025. Eu vou repetir, Deus tem o melhor dele para a sua vida em 2025. Não é o melhor seu para o que você quer da sua vida em 2025. É o melhor dele para a sua vida em 2025. Quem fez aí o propósito de vida no final do ano? Todo mundo faz, né?
ou a maioria? Esse ano, como já foi falado várias vezes aqui, eu vou ler a Bíblia. Esse ano eu vou mudar. Esse ano eu vou começar a academia. Esse ano eu vou começar os estudos. Esse ano eu vou parar de sair. Esse ano eu vou fazer isso. Esse ano eu vou comprar um carro novo. Glória a Deus, queridos. Mas se conecte ao propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para a igreja. Você sabe qual que é o propósito, queridos? Você sabe qual que é o propósito de Deus para a igreja do Senhor? Você sabe? Mateus, se eu não me engano, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Diz assim: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei o quê? Ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu ordenei. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode dar um amém? Essa é a ordenança para a igreja do Senhor, queridos. Mais do que Deus te fazer rico, próspero, abençoado, a vontade dele é que você seja um discípulo. A vontade é que você discipule pessoas. O desejo dele é que você cuide de vidas. Ensine pessoas a caminhar. Essa é a vontade. Você quer que Deus esteja com você todos os dias da sua vida? Você quer? Quem quer? Então seja discípulo. Porque o texto fala que Ele estará convosco, conosco todos os dias. Mas para quem Deus vai estar todos os dias acompanhando? Para quem é discípulo, queridos. Deixa eu te falar um negócio. Jesus não tem compromisso com frequentador de igreja. Deus não tem compromisso com quem frequenta a igreja. É óbvio que Deus ama todas as pessoas, mas Deus não tem compromisso com quem é frequentador. É óbvio, queridos, que você frequentando, Deus tem algo especial para você. Mas Deus tem compromisso para quem é discípulo. Deus tem compromisso para quem entendeu o propósito. Deus tem compromisso para quem entendeu o seu propósito e o seu chamado, que é o quê? Tornar pessoas maduras. E é para isso que nós estamos aqui. É para isso que você faz parte dessa igreja, e é por isso que você faz parte de uma célula. Se não faz, em nome de Jesus, de 2025, queridos, você faça parte. Sabe por quê? Porque tem alguém nessa cidade, em algum lugar, esperando por você, para conhecer a Deus. Eu vou repetir. Tem alguém nessa cidade, em algum lugar, esperando por você, para conhecer Jesus. Aí você fala: não, Tiago, mas eu não sei falar. Eu não sei orar. Eu não sei fazer isso. Se Deus, queridos, usou Moisés, que era gago, não vai usar a gente, que fala bem, aliás, não fala tão bem, mas dá para entender. Não existe desculpa para Deus, queridos. Não existe desculpa para Deus. A desculpa é para massagear o nosso ego, mas para Deus não. Deus, antes de sair a palavra na sua boca, Deus já conhece a intenção do teu coração. Quando você chegou aqui, queridos, Deus conhece a intenção do teu coração. Deus, Ele conhece a tua necessidade, o que você precisa, o que você necessita. Por isso que quando a gente coloca o nosso coração diante de Deus, queridos, muitas vezes, Deus não responde da forma que a gente quer. Queridos, eu gosto de andar, mas eu estou contundido. Não sei se vocês perceberam. Então, assim, está me atrapalhando. Talvez eu vou ficar um pouquinho mais quieto. Né? E jogar a bola também depois dos 40 anos, dá nisso aqui, ó, tá vendo? Mas, queridos, às vezes Deus não responde oração do jeito que a gente quer.
Porque não é o jeito que a gente quer, é o jeito que Ele quer. E muitas vezes, querido, Deus não responde a oração. Você sabia que Deus não vai responder todas as nossas dúvidas e as nossas orações? Você concordando ou não, queridos? Tem oração que Deus não responde. Mas uma coisa Ele faz. Ele vai te dar a direção. Porque Paulo um dia falou para Jesus, orando, ele falou assim, olha, tira esse espinho da minha carne. E Jesus respondeu, ele falou assim, explicou? Não, Paulo. Esse espinho é por isso, é para aquilo, não. O que ele falou? A tua graça, a minha graça te basta. Foi só isso. Nós cantamos aqui. A minha graça te basta. Então tem situações na vida, queridos, que você vai perguntar para Deus o que está acontecendo, por que isso. Eu preciso de resposta, mas entenda uma coisa. Deus nem sempre vai te responder, mas Ele sempre vai te dar a direção. Igreja não é lugar de todas as respostas, mas é lugar de direção. Ele chegou em Abraão e falou assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde? Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Em outras palavras, ele falou assim, olha, vai para um lugar que eu vou te dar direção, dia após dia. Todo dia eu te dou uma direção. Todo dia você vai estar na minha dependência. Todo dia eu vou te falar, vai por aqui. Agora, Abraão, vai por aqui. Agora, Abraão, vai por aqui. Essa é a vontade de Deus, queridos. Por isso que nós precisamos, queridos, antes de ser membros, participantes, nós precisamos ser discípulos. Porque discípulos escuta a voz do mestre. O discípulo, querido, ele conecta, ele entende a voz do mestre. Ele entende que é Jesus que está falando e não é o seu sentimento, não é as suas vontades, não é a sua emoção. Ele sabe que é Jesus, porque é uma voz nítida e diferenciada. Quando os discípulos atravessaram para o outro lado, Jesus falou, atravessem, vão na frente, que eu vou orar. E no meio do trajeto, veio a tempestade, é uma palavra conhecida aqui de todos. O que aconteceu? Diz que os discípulos olharam e viram uma pessoa, alguém. E muitos falaram assim, não, isso aí é uma assombração. Isso é um fantasma. Mas teve um discípulo que olhou e falou assim, espera aí, não é não. Aquele caminhado eu conheço. Ué, é Jesus? Jesus! Se for o Senhor, autoriza que eu vá. E aí Jesus falou o que para Pedro? Vem. Vem, Pedro. O vem de Jesus, querido, foi o suficiente para Pedro entender que era Jesus. E Pedro foi e caminhou sobre as águas. Então, queridos, esse é o desejo de Jesus. E é o que ele falou comigo. E eu, na minha limitação, eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês. Lá em Atos, capítulo 3, versículo número 1 ao 9. Eu gostaria de meditar nessa passagem, queridos, porque eu acho que é algo que vai trazer muitos ensinamentos para nossas vidas, para 2025. E eu sei que Deus quer te dar o que você pediu para Ele. Mas eu sei que Deus tem algo infinitamente melhor para você, do que você pensou e do que você imaginou na sua vida. E engraçado que essa passagem, queridos, é algo que mostra o que Deus tem para nós em 2025. Pelo menos eu creio nisso. E eu espero que no seu coração testifique essa palavra. Amém? Então vamos lá, está no telão. Mas eu lembrei aqui, queridos, antes de ler, cadê o pessoal da mídia? O vídeo tá beleza? Que o pastor falou aqui sobre leitura bíblica, e eu tava vendo um vídeo, ele é engraçado, querido, mas ele é triste, porque ele fala uma realidade.
Eu acredito que vocês já devem ter visto esse vídeo. Eu não sei se ele é novo, eu não sei se tem mais de um ano, eu não sei, mas eu vi ele agora, né? Eu gostaria que vocês compartilhassem só para ver a realidade dos dias de hoje, né? Passa aí para nós, Rafael. Deus e quem? Jesus. Quanto? Tudo. Tudo o quê? Tudo. Amo mais do que a mim mesmo, mais do que a minha vida. Tudo que eu faço, tudo. A pergunta era muito simples. Tu acredita em quem? Deus. E quem? Jesus. Quanto? Tudo. Tudo o quê? Tudo. Quanto no meio? Amo mais do que a mim mesmo, mais do que a minha vida. Tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer é por causa desse homem que veio, viveu e morreu por nós. E se... Ao vivo é assim mesmo, viu, gente? Vê aí se vai dar certo. Se não der, depois nós passa, mais para frente. Beleza, vamos ler o texto enquanto eles ajeitam lá. E aí vocês me lembram desse vídeo, tá? Então vamos lá, Atos capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre da sua mãe. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre da sua mãe, o qual diariamente punha à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olhe para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E saltando, ele se pôs em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos falando aqui de uma passagem, e como muitos sabem, Atos conta os primeiros passos da igreja primitiva, né? Então assim, logo após de Mateus 28, desse comissionamento de Jesus para nós, começou a igreja, porque Jesus subiu e veio o Espírito Santo, e veio o Pentecoste, e tomou aqueles homens, e começou a igreja de Deus aqui, a igreja primitiva. E a igreja cresceu, queridos. A igreja, ela prosperava. A igreja, ela achou graça no meio das pessoas. A igreja, ela não pincelava pessoas de outras igrejas. As pessoas achavam graça na vida daqueles apóstolos, pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de autoridade que eles tinham. Deixa eu te fazer um parênteses aqui, aproveitar. Queridos, muitas vezes não é a sua força do braço que vai conquistar as pessoas. Não é você ser assim, maçante, que vai conquistar. Muitas vezes, queridos, é a pessoa achar graça em você. E a graça, esse achar graça, está relacionado à sua vida, ao seu testemunho. Às vezes, queridos, a gente luta para trazer alguém para a igreja. Luta. Principalmente em casa, na família. E é muito difícil, principalmente na família, porque geralmente a família conhece, né? Não conhece só nossos lados favoráveis, mas conhece o nosso lado negro, negativo, conhece nossas falhas, né? E aí, aparece uma pessoa, um irmão, um enviado de Deus, abençoado, e assim, questão de uma semana, essa pessoa ganha essa pessoa para Deus, né? Ou então alguém que trabalha com essa pessoa e ganha a pessoa para Deus sem abrir a Bíblia. Por quê? Porque essa pessoa achou graça. Essa pessoa transmitiu graça através do testemunho, da vida que ela gerou. Sabe, queridos, nós temos uma crise nos dias de hoje de testemunhos.
Sabe por quê, querido? Se você abrir a internet hoje, você vai ver quantas atitudes negativas de alguns líderes da nossa nação. Quantas brigas por poder. Quantas brigas por cargos, por fama, por like. E as pessoas, queridos, elas estão cansadas. Elas estão cansadas de só escutar a palavra de Deus e não ver essa verdade na vida das pessoas. Sabe por quê, querido? Nós estamos numa geração de conhecimento. Se eu falar um texto aqui, eu não sei se 100%, mas talvez 99% conhece. Porque lê a Bíblia? Talvez. Mas talvez também porque passa na internet, porque alguém posta, porque está num filme, porque está no Instagram, porque colocaram lá no Story, colocaram lá na cabeceira do Facebook, não sei se alguém usa Facebook ainda, mas as pessoas estão cheias de informação. Tem informação demais, queridos. E pouca vivência. Tem muito conteúdo. E é por isso, queridos, que hoje se tem uma dificuldade de manter as pessoas na igreja. Porque as pessoas, ela tem tanta informação, ela escuta tanta pregação, tantos pastores, ela tem tanto acesso a tantas ministrações, que muitas pessoas, quando chegam na igreja, ela faz uma seleção de que estilo de pregação que ela quer, ela faz uma avaliação de quem está pregando, de quem está cantando, se o louvor foi bom, se a igreja é boa, se as cadeiras é boa, se o ministrador tem unção, se não tem unção, se ele fala bem, se ele não fala, se os diáconos estão bem vestidos, se não estão. E aí, queridos, eles estão na igreja, e se ele não gostar, porque o estilo dele de pregação é outro, ele vai para outra igreja, e ele passa para outra igreja, e ele passa para outra igreja. Então, queridos, nós estamos vivendo uma carência. E existe algo muito interessante aqui, queridos, para as nossas vidas. Porque assim, eu acho que Deus quer falar conosco esse ano também, queridos. Não só para transformar a sua vida, mas para fazer de você uma ferramenta de transformação para a vida de alguém. Esse é o chamado da igreja. Sabe, queridos, talvez eu poderia ser muito negligente falando que Deus vai realizar o teu sonho, vai fazer o que você deseja, e talvez Ele não vá. Talvez eu seria muito negligente, queridos, de dizer que Deus vai dar o carro que você quer, a casa própria que você quer, e talvez o desejo dele para você esse ano não é isso. Talvez o desejo dele não é o emprego que você quer. Talvez o desejo de Deus é que você largue o que está te atrapalhando, que te atrapalhou em 2024, porque você perdeu o contato com Deus, com a palavra, com a comunidade de Deus, com a igreja, você se afastou por causa daquilo que você pediu em 2024. E Ele foi favorável e foi zeloso com você. Mas uma coisa que eu quero dizer, queridos, é que testemunho hoje é algo que está faltando nas nossas vidas. Está faltando, queridos. E só falar, queridos, não é suficiente. É por isso, queridos, que nós percebemos, talvez eu percebi, e eu tenho orado para Deus, para que Ele gere na vida dos meus filhos um temor e uma unção de propósito tão grande, queridos. Mas é por isso que a gente tem percebido uma fuga de jovens dentro da igreja. Eu não sei se você percebeu. Jovens hoje estão saindo da igreja. Os jovens hoje têm dificuldade de estar na igreja. O jovem hoje, querido, tem dificuldade de entendimento de propósito. Uma das causas, querido, é porque muitas vezes a gente tem ensinado os nossos filhos a vir para a igreja por proposta.
Quando a gente tem que ensinar eles a vir para um propósito. Só fica na igreja, só permanece em Cristo quem tem propósito. Quem tem propósito. Quem tem proposta. Agora embaralhou, viu? Quem tem proposta, queridos, não fica. Você sabia disso? Proposta não mantém ninguém na igreja. Propósito mantém. Sabe por quê? Porque talvez hoje você está nessa igreja. Amanhã você vai ter uma proposta melhor de outra denominação. Depois de amanhã vem uma proposta melhor de outra. E depois de amanhã, queridos, mais para frente talvez venha uma proposta melhor do mundo. Quem segue a Deus por proposta, não fica com Deus. Não fica com Deus. Perceba que quando Jesus realizava os milagres, a Bíblia fala que era uma multidão de gente. Mas quando Jesus chamava para orar, para conhecer o propósito, ficava quem? Só os discípulos. Porque realizar milagre, queridos, muita gente quer. Na multiplicação dos pães e dos peixes, mais de 5.000 pessoas. Mais de 5.000 pessoas. Mas quando Jesus falou assim, vamos orar. Ao ponto de chegar e falar assim, Jesus, eu gostaria de te seguir, mas a tua palavra é dura, é muito difícil, a gente não vai dar conta, porque a tua palavra é dura. Em outras palavras, nós gostamos dos milagres, mas o propósito, ele é difícil. Por isso, queridos, que às vezes, queridos, ensine seu filho a ter propósito em Deus. Meu filho, se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Se você não for para a igreja, vai acontecer isso. Se você não for para a igreja, chegar uma hora que o filho vai falar, não, pelo amor de Deus. Ensine e fala, meu filho, Deus tem um propósito na sua vida. Você é um filho amado, você é um discípulo. Deus quer transformar a vida de muitas pessoas através de você. Foi isso que Deus, quando Jesus batizou, se revelou através de uma pomba e falou o quê? Esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Deus não fez uma proposta. Ele definiu. Ou ele apenas falou para as pessoas que estavam ali, porque Jesus Cristo já sabia do propósito do filho dele. Então, queridos, nós estamos diante aqui de uma cena impressionante, porque a palavra fala aqui que era um coxo, que desde o nascimento era coxo. Ele nunca soube o sentimento de andar. E todo dia, queridos, ele precisava de alguém que carregasse ele e levasse para a porta do templo. E lá no templo, colocavam ele, deixavam ele, e o que ele ia fazer? Pedir esmola. Todos os dias. Queridos, esse coxo, ele não estava sendo colocado na porta de um banco. Ele não estava sendo colocado na porta de uma boate. Ele não estava sendo colocado na porta de uma empresa. Ele estava sendo colocado na porta de uma igreja, de um templo. De um templo. E todos os dias, queridos, a palavra fala que o pessoal ia em tal horário orar. Então todos os dias, queridos, tinha pessoas que passavam pelaquele coxo, olhavam para ele, alguns davam esmola, outros não, esnobavam, e as pessoas olhavam para ele e entravam para o templo para quê? Para orar. E o coxo lá. E o coxo lá, todos os dias. E todos os dias aquela cena, queridos. Chegava no final da tarde, recolhiam ele, carregavam ele, levavam. No outro dia, a mesma cena. Para quê? Para uma esmola. Só que a palavra de Deus fala que um certo dia, Pedro e João estavam indo orar, queridos. Um certo dia, um homem chamado Pedro e outro João estavam indo
orar. E aí o coxo olhou para eles e falou assim: olha, me dê uma esmola. O coxo fez uma proposta para ele: me dá uma esmola, me dá uma esmola. Sabe, queridos, quantos homens de Deus passaram ali pelaquele coxo? Muitos. Quantos passaram e viram aquela situação? Muitos. Muitos. Mas nenhum que passou transformou a vida daquele homem. Deixa eu te falar uma coisa, Deus vai colocar pessoas na sua vida. Queridos, eu lembro da minha ministração em 2024 aqui nos 12 dias de propósito. Eu lembro até hoje. E eu lembro que eu falei sobre Davi, queridos. E eu lembro que Davi foi colocado numa situação, queridos. Chegou no lugar que todo mundo estava amedrontado, que todo mundo estava com medo, com cara de derrotado. Já perderam a batalha antes de começar. E diz que todos os dias, aquele guerreiro chamado Golias, um homem alto, um guerreiro forjado, um homem preparado para a batalha, todos os dias ele ia lá na frente dos soldados lá do batalhão de Israel e falava assim: não tem nenhum homem em Israel para me enfrentar? Todos os dias. Até o dia que chegou Davi. Até o dia que Davi foi entregar uma marmita. Que nem o pastor Paulo Júnior fala, né? Até o dia que o Davi foi entregar uma marmita. Porque um homem de Deus, queridos, ele não se conforma com a situação de alguém, quando ele tem autoridade para transformar a vida das pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, talvez muitas pessoas vão chegar em você nesse ano pedindo esmola. Talvez muitas pessoas vão chegar para você pedindo um favor, pedindo uma esmola. Mas sabe o que Deus tem preparado através de você para a vida dessas pessoas? A transformação da vida. Mas isso, querido, nós precisamos ter uma sensibilidade para isso. Nós precisamos ter uma sensibilidade. Pedro e João teve, Davi teve. Davi viu aquela batalha, viu o povo tudo amedrontado e falou assim: olha, o que está acontecendo aí? Eu vim entregar aqui a marmita aqui para os meus irmãos, para o rei, mas o que está acontecendo? Por que o povo está assim? Ele chamou um soldado: me explica aí o que está acontecendo aqui. E o soldado: não, tem um guerreiro aí do soldado inimigo, esqueci agora o nome, dos filisteus, que está aí todo dia desafiando. E quem vencer esse gigante, os inimigos vão se render. E Davi falou assim: o que mais? O que mais ganha? O que eu vou ganhar mais? E eles falaram: e ainda não vai pagar imposto, e ainda vai casar com a filha do rei. Davi não era besta, queridos. Davi olhou e falou assim: não, peraí, gente, será que eu estou doido, ou só eu conheço o Deus de Israel? Por que a gente está amedrontado perante esse homem, esse guerreiro, se quem está do nosso lado é o Deus de Israel? É o Deus que abriu o mar vermelho. É o Deus que fez chover maná. É o Deus que livrou os filhos dele da cova de leões. Daniel. Por que vocês não conhecem esse Deus? Eu vou enfrentar. Queridos, quem conhece Deus, que vai ter situação que as pessoas vão rir da sua cara. Porque eu imagino que quando ele falou isso aí, o pessoal falou assim: não, aí está de brincadeira, gente. Desculpa a palavra, mas nós já está lascado, agora terminou de lascar de vez. Davi, você, um jovem, desse tamanhozinho, enfrentar aquele guerreiro. E ele foi. E todo mundo sabe o que aconteceu. Por causa de uma pessoa, queridos. Mudou o ambiente. Transformou a situação. Queridos, entenda uma coisa: você não foi chamado para ser apenas transformado. Você foi chamado para transformar o ambiente.
para transformar uma situação. É o que aconteceu. Pedro e João olhando, vendo aquele coxo, e com quem eles tinham caminhado, com Jesus Cristo de Nazaré, e quantos milagres Jesus fez, e foi discipulado durante 3 anos, eles falaram: isso aqui está errado. Eu não posso entrar para dentro da igreja, orar e ter minha vida normal, quando do meu lado tem um irmão que está coxo, que está parado, que está travado, que não sai do lugar, que está prostrado. E diz a palavra, queridos, versículo 4 diz que Pedro, fixando os olhos nele com João. Pedro e João olhou para ele atentamente, olhou e viu a necessidade dele. Sabe que nós temos uma dificuldade hoje, quando eu falo nós, eu estou falando de mim, de ver, de perceber a necessidade do nosso irmão. Tem gente padecendo do nosso lado, só que hoje nós temos tantas lutas, que a gente está ocupado com a nossa necessidade, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. E às vezes, queridas, as pessoas estão do nosso lado e a gente não percebe. Há uma carência de falta de atenção hoje em dia. Falta de atenção. Você para no lugar, e isso está geral, queridos. Família está reunida e cada um no celular. Sem conversar. Cada um mexendo no celular. Então existe uma necessidade de atenção. De ter discernimento que as pessoas estão carentes. E às vezes a gente fica assim, ó, meu Deus, minha vida está terrível. Meu pai, tá uma luta, e é conta, e é problema, e é em casa, é problema com a mulher, é problema com os filhos, é problema com o cunhado, é problema com o patrão, é problema e mais problemas. E às vezes, tem pessoas do nosso lado que têm problemas, sabe assim, infinitamente mais agressivos do que o nosso. E a gente não percebe. E veja que Pedro e João, a primeira atitude deles foi o quê? Ele olhou para aquele coxo. Eu tenho certeza, queridos, que passavam muitas pessoas ali e esnobavam. Esnobavam e ainda iam orar. Deus, me abençoe. Me dá um coração, Deus, de servo. Me dá um coração para abençoar as pessoas. Mas acabou de esnobar o coxo. E a palavra continua dizendo assim: eles fixando os olhos, disse: olhe para nós. Primeira coisa que Pedro falou para aquele homem: olhe para nós. Queridos, antes de uma pessoa que não conhece Deus, que não conhece a Bíblia, antes dela ter contato com a Bíblia, antes dela ler a Bíblia, ela vai ler a sua vida. Quando Pedro fala assim, olhe para nós, ele está falando sobre testemunho. Às vezes a gente acha que as pessoas, quando vêm para a igreja, ela vai ler a Bíblia. E não, ela lê a nossa vida. Nós somos uma carta escrita, uma carta aberta, que as pessoas lá fora estão lendo. É por isso que muitas vezes o que a gente fala não tem peso, porque às vezes o que a gente fala confronta com a nossa vida. E as pessoas, ela quer ver a vida. Ela olha assim e fala assim, peraí, bonitão aí falou sobre isso, ele falou sobre perdão, deixa eu ver se ele perdoa mesmo. Ele falou sobre domínio próprio, deixa eu ver como é que ele é. Paulo fala lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 11, versículo 1, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, querido. Isso não é arrogância, isso é um chamado para a gente. Você quer transformar a vida das pessoas, seja um imitador e dê exemplo, porque as pessoas vão olhar para você, depois elas, através da sua vida, de ler a sua vida, vai gerar sede para ela começar a ler a Bíblia, porque ela olha para você e fala assim, poxa, eu quero conhecer, eu olho para a vida dessa pessoa, e eu quero conhecer esse Deus que ele vive, eu quero conhecer, eu quero ter esse entendimento.
Eu quero ter essa paz que essa pessoa transmite. Eu quero ter uma boca limpa, santa, que nem essa pessoa. Então, queridos, as pessoas vão ler a gente. As pessoas vão ler a nossa vida. Isso é um processo para transformar a vida das pessoas. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de vir para a igreja. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia. Mas nenhuma pessoa tem dificuldade para olhar para a sua vida. Você sabia? Até porque nós estamos numa geração que gosta de olhar para a vida do outro. Gosta de fofocar. Gosta de ver os babados. Ninguém tem dificuldade, queridos. E quando a gente vive, queridos, quando a gente vai falar, a porta já do coração das pessoas já estão abertas. Elas já estão abertas. É isso que Paulo falou à igreja de Corinto. Falou, olha, vocês sejam os meus imitadores. Por quê? Porque eu imito a Cristo. Quem está me vendo, vê a imagem de Cristo. Não me vê, vê Cristo em mim. Eu quero caminhar como Cristo, andar como Cristo, falar como Cristo. É por isso que quando os discípulos, que eles, depois de Jesus foi crucificado, encontraram Pedro e falou, opa, não, aquele lá é um deles. Aquele lá, ó. Mesmo sem Pedro falar nada. Porque Pedro tinha um cheiro de Cristo, ele tinha um caminhado, ele tinha um jeito. É isso que as pessoas olham. As pessoas querem sentir o cheiro de Cristo em nós. As pessoas querem entender o poder do Evangelho que está na Escritura, na nossa vida. Ele quer saber se Jesus é poderoso para restaurar um casamento, ele olha para a nossa vida. Ele quer saber se Deus é poderoso para tirar a gente do vício, ele vai olhar para a sua vida. Ele quer saber se a gente tem condição de vencer a depressão, ele vai olhar para nós. Porque a igreja é o lugar onde essas pessoas vão ter a direção. A igreja é o lugar onde essas pessoas vão olhar e falar assim, aqui é a minha solução. Então Pedro e João falou assim, olha para nós. Mas ele não parou por aí. A palavra fala que, versículo 5, e ele ficou atento, esperando receber o quê? Alguma coisa, ele esperou receber uma esmola, como ele recebia. Ele esperou receber o que todo dia ele recebia, porque as pessoas iam para o templo e ele pedia, as pessoas davam esmola para ele. Então, versículo 6 diz, Pedro disse para ele, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. Eu vou repetir. Mas o que eu tenho, eu te dou. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode dar alguma coisa para uma pessoa que você não tem? Você pode dar uma fazenda para uma pessoa se você não tem uma fazenda? Você pode dar um carro para uma pessoa se você não tem? Você só pode dar o que você tem. Você só pode dar o que você carrega dentro de você. Talvez você carrega prata e ouro. Talvez você carrega muitos bens. Isso não é pecado, tá, queridos? Eu não estou pregando contra riqueza. Deus abençoa a nossa vida. Mas é muito além disso. Pedro falou para ele, olha, o que você está esperando, eu não tenho. Mas deixa eu te falar, eu tenho uma coisa muito melhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante e anda. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Deixa eu te falar, queridos, o teu propósito não é dar esmola para ninguém. O propósito da igreja não é dar prata nem ouro. A igreja não é lugar de enriquecer ninguém, queridos, me perdoe. Igreja não é lugar de enriquecer ninguém. Igreja é lugar de dar propósito. Igreja é lugar do levanta e anda. Você quer enriquecer, querido? Estuda, se capacite, trabalhe, Deus vai te abençoar. Porque Deus é justo. Ele vai te capacitar.
Mas a igreja, queridos, é lugar do levanta e anda. A igreja é o lugar que as pessoas chegam doentes e são curadas através do relacionamento. Discipulado é isso, queridos. O que você quer fazer da sua vida em 2025? Você quer continuar na sua vida egoísta, pedindo as coisas para Deus, pedindo coisas que vão massagear seu ego, ou você quer transformar a vida das pessoas, queridos? Tem pessoas, queridos, que têm tudo, prata e ouro, tem riqueza, mas não tem paz, não tem alegria, não tem vida. Tem pessoas que têm riqueza, mas estão prostradas como aquele aleijado, aquele coxo. A vida dela está prostrada, está estagnada, está parada, não sai do lugar. Queridos, igreja é lugar de movimento, discipulado é lugar de movimento. Faz uma análise na sua vida, se você está tanto tempo na igreja e você não saiu do lugar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque a igreja é o lugar de levanta e anda. E vai saltando louvando a Deus. Igreja é lugar da restituição. Se você chegou com a sua pele, com o seu corpo, com o seu coração cheio de ferida, a igreja é o lugar de cura. Foi isso que Jesus fez com os leprosos. De 10, 2. De 10 que foi curado dos leprosos, 2 voltou para saber o propósito. 2 retornaram e falaram assim: Senhor, eu quero caminhar, eu quero transformar, eu quero caminhar. Por isso, queridos, talvez você queria ouvir que Deus iria realizar os seus objetivos esse ano. E talvez eu tenha frustrado você. Mas uma coisa é certa, queridos, Deus zela pela sua palavra. Deus zela pelo propósito dele. Deixa eu te falar uma coisa. Se tem alguma coisa atrapalhando o teu propósito, queridos, eu falo com toda certeza, Deus vai tirar. Se você tem um chamado, Deus vai tirar. Deus vai tirar. Porque Deus zela pelo propósito, não é por bem-estar. O problema, queridos, que é um evangelho pregado hoje, que as pessoas, que quem está em Deus é um bem-estar, é prosperidade, é bênção, é conquista, é vida de abundância, é muitas coisas, queridos. E esquece que Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições. Esquece que lá em Hebreus conta a história dos heróis da fé. E todos eles, queridos, alguns morreram decapitados. E nenhum deles contemplou com seus olhos a promessa que Deus fez para eles, mas estão na galeria dos heróis da fé. Queridos, evangelho é conquista, mas é luta. Evangelho é prosperidade. Mas vão ter dias, queridos, que a gente vai falar assim: Deus, eu não vou conseguir. Deus, eu não consigo. Deus, eu estou fraco. Deus, eu estou estagnado. Deus, eu estou nessa situação. E aí sabe o que Deus vai fazer? Ele vai levantar um irmão para te levantar. Sabe por quê, queridos? Versículo 7. Vai lá. Sabe o que aconteceu ali? Depois que Pedro falou para ele: levanta e anda em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O que aconteceu ali? E segurando pela mão direita, quem segurou? Pedro ajudou a levantar, e naquele mesmo instante, os pés e tornozelos dos homens ficaram o quê? Firmes, tiveram forças. Queridos, você não caminha sozinho, você precisa do irmão. Evangelho não é você sozinho, evangelho é comunhão. Evangelho é comunidade. Evangelho é você discipulando e sendo discipulado, caminhando com pessoas. Uma hora você dá a mão e levanta seu irmão e firma os pés dele. Outra hora o seu irmão vai te dar a mão e vai firmar os seus pés que estão fracos. É isso. Isso é o evangelho, queridos. É isso que Jesus deixou.
Jesus não deixou placa de igreja. Jesus falou assim uma coisa: portanto, me dá toda a autoridade. Então vão lá e façam discípulos, queridos. Façam discípulos. É simples, ao mesmo tempo complicado. Simples para quem conhece Jesus Cristo, quem caminha com Ele. Complicado para quem quer só bênçãos, só quer as vantagens, só quer participar. E eu declaro em nome de Jesus, queridos, que em nome de Jesus, a tua casa esse ano vai ser um lugar de transformação. Os teus filhos vão ser agente de transformação nessa cidade, na faculdade, nos bairros, na empresa, aonde ele estiver, querido, aonde ele for enviado, você vai ser um agente de transformação. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo te dê sensibilidade. Glória a Deus. Ministério de louvor. Você pode ficar em pé, queridos? Aleluia. Queridos, Deus tem mais para a sua vida. Efésios 3:20 fala, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa ou que você pede, segundo o poder que opera em quem? Em nós, em você, queridos, você tem autoridade, para abençoar a vida das pessoas, você tem autoridade para levantar a tua casa, você tem autoridade para levantar a vida das pessoas, você tem autoridade diante de Deus, para dizer para as pessoas, para a situação, levanta e anda. Amém. Antes do louvor, passa o vídeo aí. Agora tá beleza, né? Eu tinha até esquecido. Queridos, pode sentar rapidinho. Só um pouquinho de paciência. Eu já finalizei, vou até passar para o pastor. A pergunta era muito simples. Tu acredita em quem? Deus. E quem? Jesus. Quanto? Tudo. Tudo o quê? Tudo. Amo mais do que a mim mesmo, mais do que a minha vida. Tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer é por causa desse homem que veio, viveu e morreu por nós. E existe um livro oficial que conta toda a sua história, todos os ensinamentos que eu devo usar para guiar a minha vida, e não só a minha vida, a minha pós-vida. E esse livro que representa tudo para tu. Tu já leu? Não li não. Não, peraí que eu fiquei confuso. Não é tudo. E tu leu? Não deu para mim não. Mas o que foi que houve? Grande. Tu já viu o tamanho, irmão? Esse enorme, não deu, não contou. Falar difícil. Às vezes eu vou domingo num lugar que tem um cara que lê só o filé mignon da gente. Só o creme da creme. Às vezes a gente canta os pedacinhos juntos. Tatuei um trecho aqui no braço. Tu leu e se emocionou? Não, vi na bio do Instagram do meu pastor. E Senhor dos Anéis? Já li tudo 2 vezes. Harry Potter, sei todos os golpes. Sabe quem é Christian Grey? Mas não tem a menor ideia quem é Caim. E aí a culpa é do comediante que está fazendo piada. As pessoas saem desse show e começam a ler a Bíblia. Juro pra tu, me mandam fotos. Tô lendo, viu? Queridos, é hilário, mas é triste. Isso aqui é um ateu, porque ele fala, não é cristão. Mas isso aqui é o discernimento que o povo lá fora tem da gente. E é uma realidade, queridos. Nós falamos que amamos Deus, que amamos Jesus, que eu dou a vida por Jesus. Tem uma música agora falando, é Ele, né? É Ele, que eu dou a vida, que eu gasto minha vida, que eu dou tudo. Isso é, queridos, isso que é a hora que o crente mais mente, é a hora que ele louva. É uma realidade, queridos. Sabe, mas deixa eu te falar. Eu creio, no fundo do meu coração, queridos, no fundo do meu coração. Esse ano, o ano passado, eu ministrei um curso de batismo. Deus falou poderosamente no meu coração. Ele falou que você está numa escola de líderes. Para essa igreja. Para a Igreja Batista El Shaddai. Queridos, eu falo e vou falar de novo.
Você está numa escola de líderes. E não é para você pregar a palavra. Não é para você estar aqui na frente. Deus está levantando uma geração, queridos, apaixonado por Ele. Apaixonado pela palavra de Deus. Deus vai levantar jovens apaixonados pela palavra dEle. Jovens que talvez vão largar a vida, os planos, a faculdade, para fazer a vontade dEle. Será que você está pronto, pai? Será que você está pronto seu filho falar assim: pai, eu não quero mais fazer a faculdade que o Senhor queria. Eu quero viver para a obra de Deus. Eu quero ser missionário. Será que você está pronto para essa conversa, querido? Mas uma coisa eu tenho certeza: que Deus vai levantar pessoas com autoridade. Com autoridade. E autoridade, queridos, não é comprada. Autoridade é conquistada em Deus. Você percebe uma pessoa quando tem autoridade, que tem intimidade com Deus. Mas você percebe pessoas também que têm apenas talentos. Sabe qual que é o nosso problema, querido? Hoje, os púlpitos estão cheios de pessoas com talentos, com dons. E dons é irrevogável. As igrejas estão cheias de pessoas com dons, com talentos, com uma capacidade extraordinária, mas poucas pessoas com autoridade. E autoridade, querido, você não precisa ser formado, ter diploma, ter nada. Porque quando Jesus chamou os discípulos, querido, Ele poderia ter chamado os fariseus, que eram doutores na lei, sabia tudo da Torá. Não, Ele foi lá no povão. Ele chamou pescadores, Ele chamou cobrador de imposto, Ele chamou médico, Ele chamou pessoas, queridos, variadas da sociedade. E uma dessas pessoas é Pedro, pescador. Um pescador. Ele chegou em Pedro e falou: Pedro, pode me seguir. Você não vai ser mais pescador de peixe, mas você vai ser pescador de almas. Isso é propósito, querido. Isso é propósito. Você acha que Deus te colocou aqui só para você sentar, ser um membro, fazer parte do ministério, liderar uma célula, pregar de vez em quando, ser um jovem bonito, uma pessoa bonita, bem-sucedida? Não. Deus te deu um propósito. Falou: Pedro, você não é pescador de peixe, você é pescador de almas. O teu propósito é esse. O teu propósito não são coisas, são vidas. O teu propósito não é dinheiro, é reino. O teu propósito, queridos, não é like, não é visualização, não é ser conhecido na internet, é ser conhecido no mundo espiritual. É ser referência. É as pessoas olhar em você e ver que de você pode sair uma virtude que vai transformar a vida deles. Coloca de pé, queridos. Em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. Faça essa oração. Eu não sei o que você pediu para Deus. Eu não sei qual que é seu desejo. Mas uma coisa eu sei. Que Deus quer te fazer um discipulador, um discípulo, um transformador, um gerador de milagres, um gerador de cura. Deus, Ele tem muito mais para a sua vida, querido, em 2025. Que em nome de Jesus, queridos, pode começar. Que em nome de Jesus, queridos, em 2025 nós estamos.
o seu coração queime pelas coisas de Deus. Que Deus te incomode pela palavra dEle. Que o Espírito Santo, querido, te incomode. Te acorde de madrugada. Em nome de Jesus. Gálatas 5:25 fala assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Que você comece a caminhar no Espírito, no discernimento, no que Deus tem para a sua vida, no que Deus quer fazer em você e através de você, o que Deus quer fazer com você e através de você na sua família, na sua casa, na sua empresa, no seu bairro, na tua cidade.